Hoje eu quero decidir agora falar sobre o que aconteceu em Suzano e na Nova Zelândia. Durante essa semana eu não postei nada a esse respeito, porque diante dessas coisas eu prefiro manter silêncio. Esse tipo de maldade, esse tipo de tragédia me faz muito mal. Eu assisti àquela série Pablo Escobar, não o Narcos, mas o Pablo Escobar. É uma coisa tão antiga, noticiado pelas redes de TV, mas que eu chorei ao ver algumas mortes naquela série, especialmente quando ele matou um jornalista idoso. A maldade humana me faz muito mal. Agora, eu resolvi falar sobre isso como um chamado para nós mudarmos a chavinha. Porque, da mesma maneira como a tragédia de Suzano e da Nova Zelândia me fazem mal, me faz mal também a politização de uma tragédia humana. Me faz mal ler as dezenas ou centenas de posts tolos de políticos e de defensores de esquerda e de direita. Eles não conseguem ver a tragédia humana, eles só veem o oportunismo de defender suas ideologias idiotas. Não importa de que espécie ou lado seja. Essa tragédia não tem nada a ver com posse ou porte de armas. Eu vi tanta gente falando sobre isso por causa da tragédia de Suzano. Aí vem a da Nova Zelândia para acabar com o argumento, porque na Nova Zelândia o porte de armas e a posse e a porte e o porte são permitidos, é legalizado, e é um dos países com o menor índice de violência do mundo. Portanto, posse ou porte de armas nada tem a ver com violência, porque a Nova Zelândia é um dos países com o menor índice de violência, o menor índice de assassinatos, e lá é permitido comprar qualquer arma e portá-la. Aqui no Brasil é proibido o porte. Nós somos um país onde mais se mata no mundo. Legalização de porte ou posse de arma não faz a menor diferença. E num país onde o porte de armas é permitido, alguém praticou um atentado e matou 50 ou mais que 50 pessoas na Nova Zelândia. E num país onde o porte de armas é proibido, 2 jovens mataram 10 outros jovens. Aliás, 8 e mais os 2, 10, os próprios. Será mesmo que isso se resume a uma discussão de porte ou posse de armas? Pelo amor de Deus! O Senhor disse a Caim, Gênesis 4: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Porque o seu irmão é melhor do que você? Você assim considera? É porque você acha que o seu irmão foi aceito e você não? É porque você tem inveja dele? É porque você acha que o mundo é insuportável com a presença dele? Por que você está furioso? Por quê? Por que é que descaiu, transtornou
o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Se você fizer o bem, independente do aplauso, da aceitação, você está querendo ser visto por fazer o mal, aplaudido por fazer o mal, que foi o que aqueles jovens queriam, praticar um crime maior do que o que foi praticado nos Estados Unidos, se tornarem famosos por matarem. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Essa foi a primeira morte. E todas as outras que se seguiram a ela são fruto da maldade humana. Ele chamou o irmão até o campo e o matou. Agora olha só, nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais à frente, disse Lameque às suas mulheres, Adá e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Como é mesmo? Eu matei um homem porque ele me feriu. Eu matei um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. O que aconteceu em Suzano não é coisa nova. O que aconteceu na Nova Zelândia não é coisa nova. E quando Caim matou o irmão dele, e quando Lameque matou o homem que o feriu e o menino que o machucou, não tinha mídia social e nenhuma lei sobre porte ou posse de armas. Não existia nem esquerda nem direita. Só existiam seres humanos cheios de ódio e de maldade. E a gente discutindo tolices, ao invés de apenas silenciarmos diante de uma tragédia humana. Silenciarmos, porque o sangue deles grita. É o que Deus disse para Caim. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Escute, o sangue do teu irmão está clamando. A gente não consegue escutar, porque a gente não faz silêncio, porque a gente acha que tem que falar, a gente acha que tem que explicar, a gente acha que tem que atacar quem matou, atacar governo, atacar leis, atacar países, atacar ideologias. A gente não faz silêncio. E a gente não percebe que sangue foi derramado, e que não era para nenhum sangue ser derramado. O sangue do teu irmão clama da terra a mim, e da mesma maneira o sangue de cada pessoa derramado clama a Deus, e Deus não é surdo ao sangue que é derramado.
E nós faríamos muito bem se, ao invés de nós passarmos largo, como se nada disso nos tocasse, ou ao contrário, transformássemos a tragédia humana apenas em palanque, o mundo seria um pouquinho melhor se a gente não desprezasse a dor humana e nem fizéssemos dela o nosso palanque, apenas tivéssemos a humildade de dizer: eu sou mau. Olha no que nós nos tornamos. Aqueles 2 meninos que mataram, poderiam ser seus filhos. Credo, está amarrado. Meu amigo, não diga que esse mal não pode bater à tua porta. Você viu o que foi que disse o tio de um dos rapazes, pedindo perdão às famílias das vítimas? A dor deste homem, a dor dos pais desses meninos, que dor dilacerante de saber que os seus filhos cometeram tal atrocidade. Que culpa talvez carreguem os pais desses meninos, de pensar: foi esse o monstro que eu criei? Você tem filhos. Daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, que outras tragédias acontecerão com a participação de filhos cujos pais jamais imaginariam que os filhos poderiam praticar tal coisa. Nós nos tornamos horríveis. A maldade daqueles meninos é fruto da maldade humana, é reflexo daquilo que nós somos como sociedade. E sabe de uma coisa? Daqui a 2 semanas todo mundo já esqueceu. Daqui a algum tempo estaremos contando outras tragédias. E a vida segue. Você segue, eu sigo, a gente continua e vamos jogando para baixo do tapete todas essas tragédias humanas, e o sangue dessas meninas e meninos estão clamando a Deus hoje. O sangue derramado em Suzano clama a Deus. O sangue derramado na Nova Zelândia clama a Deus. O sangue derramado nas ruas do Rio de Janeiro, nas balas perdidas ou não perdidas, clamam a Deus. E Deus não é surdo ao clamor do sangue derramado. E o que Ele pede a mim e a você é que a gente faça silêncio para ver se a gente escuta o sangue que está clamando. Porque se a gente escutasse o clamor do sangue derramado, a gente melhoraria. Se as nossas autoridades ouvissem o clamor do sangue que é derramado todos os dias em nossas ruas, eles melhorariam as políticas públicas de segurança, ao invés de transformá-las em disputas políticas. Porque não é isso que a gente vê? Disputas, é todo mundo querendo ser dono do filho que vai resolver o problema da segurança pública, do projeto, com a hipocrisia que todo político consegue ter. Mas ninguém escuta o clamor do sangue, eles escutam outros clamores, da urna talvez, do poder, do interesse de se sobrepor ao outro, de angariar votos e apoio com a tragédia do outro, de aproveitar o momento. E há aqueles, e vocês se lembram bem da tragédia do avião da Chape,
de que foi naquela noite em que as 10 medidas contra a corrupção foi dilacerada no Congresso Nacional, enquanto todo mundo voltava a sua atenção para a tragédia dos jogadores da Chapecoense. Ah, sim, enquanto o sangue clama, alguns aproveitam para, na surdina e na dor do outro, fazer aquilo que queria fazer escondido. Eu estava ouvindo, eu não estava muito a par do acontecido, e uma razão dessa, de não estar a par, é que eu não faço questão de ouvir essas coisas, a respeito daquela família que estava sendo julgada, a madrasta, o pai e dois amigos que mataram um menino. E aí eu estava perguntando para a Aline exatamente o que foi que aconteceu. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar que uma pessoa tenha a capacidade de fazer o que fizeram. Aí quando eu ouço isso, Deus me diz: Adailton, escute, o sangue desse menino está clamando. Somente se o Brasil escutar o clamor da morte dessas crianças é que nós teremos alguma mudança. Mas talvez nós aqui não tenhamos nenhuma influência política para que isso seja mudado nas estruturas do nosso país. E é bem possível que nem mesmo os que estão investidos de autoridade consigam, porque afinal de contas a Nova Zelândia, que é um paraíso de segurança, onde os políticos, onde o governo realiza ações que dão à sua população a segurança de praticamente não ter assassinatos no decorrer de todo um ano, em comparação com o que acontece aqui no nosso país. Mesmo lá, olha o que aconteceu. Portanto, não há nada que você possa fazer, nem eu possa fazer, para mudar essas situações que acontecem como tragédia. Mas eu posso cuidar da minha casa. Você pode cuidar da sua casa. Você pode cuidar dos seus filhos. Você pode cuidar do seu interior, da sua vida, para que a sua vida não seja tão alheia ao clamor do sangue, para que você não deixe que situações trágicas como essa que aconteceram hoje seja vista por você apenas como uma questão política de segurança pública, para que você aproveite a oportunidade para atacar governos ou para defender posicionamentos ideológicos. Não é essa hora, era a hora de silêncio e de você ouvir o clamor do sangue daqueles meninos que morreram, incluindo dos 2 assassinos, porque o sangue deles também clama. Ou você acha que só clama o sangue dos 8 assassinados? Não, o sangue dos 2 meninos que se mataram depois de terem assassinado outros 8 também clamam. O sangue das pessoas mortas nas ruas do Rio de Janeiro, nos confrontos, clamam, assim como também clama o sangue do bandido que é morto na hora em que está em confronto com a polícia, depois de já ter matado outro cujo sangue também clama. Todo sangue derramado clama. Mas nós nos tornamos uma sociedade insensível ao clamor do sangue. A gente alivia com um post no Facebook, com Instagram, com Twitter, e todo mundo vira dono da verdade nessa hora, quando todo mundo deveria só estar lamentando, orando, clamando para que Deus tenha misericórdia da gente, porque nós nos tornamos maus.
Olha o que o Lameque diz. Você acha que o que acontece hoje aqui no Brasil é muito diferente do que ele disse aqui? Hoje as pessoas estão matando por celular. É como: eu matei um menino porque me machucou. As pessoas estão matando por qualquer coisa. Não há mais nenhum valor na vida. Mas só que isso aqui eu estou lendo é lá do início. Meu Deus do céu, milhares de anos antes. É o que eu estou lendo aqui. Essa é a realidade da humanidade, de todos nós, seres humanos, que vamos nos degradando a cada tempo que se passa. Evoluímos com a tecnologia, com tudo que nós conquistamos para a melhoria da vida, mas a essência humana é exatamente a mesma de Caim, a mesma de Lameque e a mesma de todos os que fizeram todas as atrocidades e continuarão fazendo. É a mesma essência, nada mudou, é exatamente a mesma maldade, é a mesma degeneração, é o mesmo pecado, é a mesma carga de mal que vai carregando cada ser humano. Será que nós não percebemos que não importa o quanto nós evoluamos como sociedade no trato das coisas comuns a um país? Será que nós não percebemos que a maldade está no coração? E que é ali que ela tem que ser tratada? Que não adiantam políticas públicas se a maldade não for tratada na sua origem do coração? Será que a gente não percebe que os nossos filhos não é de treinamento, não é de educação que eles precisam? Me desculpe se você acha que a educação resolve o problema do teu filho. Não resolve. Você pode dar as melhores escolas, mas o que o teu filho precisa é um coração que sabe que é amado. Se você não enche de amor, de carinho, de respeito, de reconhecimento, e não dá a mão para caminhar juntos, sabe por quê? Esses meninos, no decorrer da sua caminhada estudantil e com a sua convivência, vão sofrendo crises. Mas a maior crise que eles enfrentam não é o bullying dos amigos na escola. A maior crise que eles enfrentam não é da impossibilidade de se adequarem a uma sociedade que talvez seja ruim para eles. A maior crise deles é da ausência dos pais. A maior crise deles é de não ter um pai e uma mãe em quem eles possam confiar para falar das dores que eles sofrem. É não ter alguém que lhe dê a mão para caminhar com ele, porque nós estamos ausentes, cuidando dos nossos interesses, ou talvez apenas envolvidos com essa sociedade maluca na qual nós nos transformamos, e que famílias, pais e mães, têm que trabalhar o dia inteiro para poder sustentar a casa. E aliás, será que precisa mesmo? Abrindo apenas um parênteses, será que precisa mesmo? Quanto é que custa, hein? Você ganha quanto? 50 mil reais por mês? Que legal, parabéns, é um excelente salário. Aí você e sua mulher trabalham para ganhar 50 mil por mês e entrega a educação do seu filho para quem você não conhece, que não é nem o pai e nem a mãe. Aí quando é mesmo que você encontra seu filho? À noite, né? À noite. À noite você corre com ele, né? Para tentar tirar o atraso do dia, né? Mas ele tem que dormir. Mal dá tempo, né? E assim vai. 50 mil todo mês na conta. E você está achando que a vida do teu filho vale 50 mil. O tempo com ele vale 50 mil. Vale deixar o seu filho na mão de outro por 50 mil. Vale não tê-lo ao seu lado o dia todo para abraçar, para beijar, para ouvir as dores, as angústias, as tristezas, as perdas, para dar a mão e caminhar com ele? Vale, né? Vale 50 mil. Tá bom. Você vai ver o quanto que você daria depois para voltar atrás. Você daria tudo.
É só um parênteses. Que tal se esquecer os 50 mil? Só para ficar junto. Eu me lembro de uma vez que isso aconteceu na minha casa. Eu e a esposa trabalhávamos. Era uma boa grana. Mas só que nós concluímos que não valia a pena ganhar aquele dinheiro e entregar os nossos filhos para outra pessoa cuidar dele o dia inteiro. E ele convivendo com outros o dia inteiro, que não teriam um amor de pai e mãe o dia inteiro. Então nós resolvemos, é melhor parar você de trabalhar, um de nós dois, para que a gente cuide dos filhos. Foi a melhor e mais importante decisão que tomamos. Eu quero fazer um desafio a você. Você está abandonando seus filhos por causa de trabalho? Deixa eu te perguntar, você vai passar fome se você parar de trabalhar para gastar tempo com seus filhos? Vai não? Não? Ah, então para, por favor, para de trabalhar, pelo amor de Deus, e cuide de seus filhos, abrace seus filhos, eduque seus filhos, ame seus filhos, tenha tempo com seus filhos. Eu li em algum lugar aí, falando sobre, antigamente, antes da era industrial, em que os pais e mães e filhos trabalhavam juntos na terra. O pai ensinava o filho, eles estavam juntos normalmente o dia inteiro, o dia todo, e ali ele aprendia como cuidar da família. Eles aprendiam juntos, eles sofriam juntos, eles cresciam juntos. O pai tinha a possibilidade de ensinar sobre a vida para o filho enquanto estavam realizando as tarefas comuns do dia a dia, da plantação, do sustento da família. Aí veio as indústrias, aí o pai vai trabalhar fora, e aí os pais trabalham o dia todo fora, aí o filho vai para a escolinha, aí ele vai crescendo, aí ele vira adolescente, aí ele vai para a escola de manhã, e à tarde ele está com quem mesmo? Ah, no videogame? Trocando ideias online com milhares de pessoas desconhecidas no mundo? Ah, é? Você está transferindo a educação do seu filho para essa gente? Sabe quem está educando os nossos adolescentes? Os próprios adolescentes. Os adolescentes estão sendo educados pelos adolescentes, porque é com eles que eles convivem, é com eles que eles falam, porque os pais estão ausentes, e a gente não ouve o clamor do sangue derramado em Suzano. A gente não ouve esse clamor, porque nós vamos continuar fazendo a mesma coisa. Nós vamos continuar a vida do jeito que ela estava antes da tragédia de Suzano. Ou a sua vida vai mudar por causa disso, ou você vai parar e pensar assim: meu Deus do céu, poderia ter sido meu filho, deixa eu dar um jeito nessa situação, porque o sangue está clamando, e não será o sangue do meu filho um dia. Escute, Caim, o sangue do teu irmão está clamando, e Deus está falando para nós aqui: escutem, o sangue dos adolescentes mortos em Suzano está clamando, enquanto vocês estão discutindo política por causa da tragédia humana. O sangue dos meninos e meninas estão clamando, enquanto você está resolvendo continuar a sua vida do mesmo jeito que é, abandonando as suas crianças para que eles se virem no decorrer do dia, enquanto você vai ganhar dinheiro. Ah, gente, não é para ser assim. E o que é que você vai fazer? O que é que eu vou fazer? Ao escutar o clamor, ouvir o clamor nos leva a ouvir o que Deus falou para Caim. Se você fizer o bem, você não será aceito.
por que a gente não faz o bem? Esse é o caminho, fazer o bem, junto com os nossos filhos, nós todos fazermos o bem, ensinarmos eles a fazerem o bem, ensinar a eles que eles não precisam ser aceitos pelos amigos da escola, basta que eles vivam fazendo o bem, que fazendo o bem, eles serão aceitos, ainda que ninguém os aceite, eles se sentirão, se saberão aceitos, porque a maior tristeza não é não ser aceito pelos amigos, é saber que eu não sou aceito pelos amigos, mas que quando eu chego em casa eu também não sou aceito, porque eu sou um solitário dentro de casa. Se você fizer o bem, você será aceito. Então façamos o bem, ensinemos as pessoas a fazerem o bem, instruamos as pessoas ao bem, estimulemos as pessoas ao bem. Aliás, é isso que o escritor aos Hebreus fala, para nós nos reunirmos a fim de nos estimularmos ao amor e às boas obras, nos estimularmos a fazer o bem. É isso que eu tenho que ensinar para os meus filhos, estimulá-los a fazer o bem, mostrar a eles que fazendo o bem é a melhor maneira de você encontrar o equilíbrio da sua vida própria, para não depender daquilo que outros fazem ou falem, para que você não fique à mercê do bullying, da recusa dos outros a você, para que você não fique à mercê de uma sociedade perdida. Façamos o bem. Se você fizer o bem, você será aceito. E você terá a graça de Deus. Mas a gente ensina os filhos a serem bons alunos. A gente ensina os filhos a progredirem na vida. Mas dificilmente nós paramos para ensiná-los a fazer o bem. Talvez é que nós mesmos não façamos o bem a eles. O sangue das crianças está clamando. E o que o Lameque disse? Se Abel será vingado 7 vezes, ou melhor, Caim será vingado 7 vezes, eu, Lameque, serei vingado 70 vezes 7. Você se lembra de algum outro 70 vezes 7 na Bíblia? Vingança 70 vezes 7 em Lameque. E vem Jesus e fala: perdoar 70 vezes 7. Quando a gente ouve o clamor do sangue, a gente percebe o quanto o perdão cura uma sociedade, o quanto o perdão é capaz de fazer com que tragédias como a de Suzano ou a de Nova Zelândia não se repitam. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, na prática, na experiência da nossa própria vida, porque eles aprendem nos vendo, não é com o que nós falamos. Nós precisamos ensinar a eles a perdoarem 70 vezes 7. E nós vamos ensinar isso a eles quando eles virem nós fazendo isso, quando eles perceberem que quem nos faz o mal, a gente perdoa, e que a gente perdoa de novo, e perdoa de novo, e perdoa de novo, e perdoa de novo, e perdoa de novo. O que é que você acha que uma criança que cresce com pai e mãe perdoadores, que perdoam 70 vezes 7, vão aprender na vida? Se não perdoar, perdoar a quem os ofende, perdoar a quem lhes faz mal, perdoar aqueles que os acusam e perseguem, ao invés de acusar, de revidar e de matar. É perdão, é acolhimento, é bondade, é abraço,
Esse é o convite do Evangelho, e essa é a solução para a humanidade. Mas nós não damos essa solução, porque a gente acha que a solução é armar ou desarmar. A gente acha que a solução é política. A gente acha que a solução é uma ideologia de esquerda ou de direita, quando a solução é amor. Quando a solução é perdoar 70 vezes 7, a gente não fala de perdão, a gente não fala de compaixão, a gente não fala de bondade, a gente não fala dessas coisas. Aí depois a gente sofre as tragédias de Suzano e da Nova Zelândia. E a vida continua e as tragédias se repetindo. Um abismo chama outro abismo. Eu fico pensando que aquele pai, é Bernardo o nome do menino? Do Bernardo, eu fico pensando que ele não tomaria aquela atitude de matar o filho, ou de participar da morte do filho, sozinho. Foi uma sucessão de erros, um abismo chamando outro abismo, uma maldade se sobrepondo a outra maldade, relacionamentos ruins, doentios, se sobrepondo e acrescentando mais doença, mais maldade, mais erro, que culmina naquela tragédia, naquele pecado, naquela atrocidade. Você, por acaso, está fazendo um caminho desse? Você está envolvido em relacionamentos doentios? Corte enquanto há tempo. O seu relacionamento é tão doentio que você já teve vontade, ou já fez até, uns tapas no seu companheiro, na sua companheira? Eu tenho uma lembrança da minha infância muito marcante, que era uma mulher batendo no seu marido. Normalmente é o contrário que acontece, né? Mas essa mulher deu tanto tapa no pé da orelha daquele marido dela, e pegou ele pelo colarinho e puxou ele para dentro de casa, que eu falei: rapaz, você já fez isso? Aí você fez e falou: desculpa, não era isso que eu queria fazer, foi só um momento, foi só uma crise, isso não vai se repetir. Mas se repete? Por que você não corta isso? Antes que isso vire uma tragédia, que depois você vai dizer diante do tribunal: eu não queria fazer isso. E é bem possível que você não quisesse. Um abismo chama outro abismo. Será que aqueles meninos de Suzano, os assassinos, já não tinham dado 1000 sinais para os seus pais? E eles não perceberam? Meu irmão, me escute aqui. Não tem nenhum filho seu gritando para você enquanto fica trancado dentro do quarto jogando videogame? Não tem? Você não percebeu ainda que tem alguém gritando na sua casa? Que tal você dar um jeito nisso? O jeito não é castigo para proibir a porta fechada ou o videogame. O jeito é amor. O jeito é andar com. O jeito é ir jogar o videogame junto com. O jeito é arrumar outras atividades para se fazer junto. Ao invés de você jogar futebol sozinho, vá brincar com seu filho. Se o problema está num relacionamento doentio, por favor, acaba com ele. Acaba enquanto é cedo,
para que você não tenha que chorar coisas piores depois. Eu conheci e acompanhei o caso de um relacionamento doentio que acabou na mulher matando o marido. Eu conheço a mulher. Eu sei que ela não é má. Ela não é má. Continua não sendo. Mas ela matou o marido. A facada. Uma única facada no coração. Por quê? Porque ela não acabou um relacionamento muito antes, para que a facada não fosse necessária. Você está ouvindo o clamor do sangue? Eu espero que ele grite bem alto dentro da sua casa, e que você siga o caminho do bem e o caminho do perdão. O caminho de fazer o bem, porque este é o caminho para ser aceito, e o caminho do perdão 70 vezes 7, que é o único caminho capaz de nos permitir viver em paz com todos os homens, não importa o que aconteça. A palavra de Deus para mim e para você hoje é: escute. O sangue está clamando. É melhor vocês ouvirem. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e tenha misericórdia da humanidade, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia dos nossos filhos, e que Deus tenha misericórdia das nossas casas aqui e daqueles que me ouvem ali, para que essa tragédia vivida no Brasil não alcance nossas famílias, porque eu não quero nunca sofrer a dor da perda de um filho, não importa de que forma for, muito menos eu quero sofrer a dor de um filho praticar o que os outros dois fizeram. E eu oro e clamo pelos pais, parentes dos dois assassinos, para que Deus tenha misericórdia deles, para que Deus cure a alma, o coração deles, e para que Deus nos cure, porque eu confesso a vocês que eu ainda estou sob o efeito da dor da perda de 10 jovens por causa dessa tragédia. Qual o cântico? Perto. Hã?